Boa tarde. Boa tarde, profs. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir direito? Sim, beleza, então, vamos lá. Hoje nós temos, então, o Tira Dúvidas da live de apresentações e planilhas, né? Na live de apresentações e planilhas, eu só consegui trabalhar com vocês apresentações, que é muita coisa, bastante coisa mesmo. E aí ficou devendo planilhas. Como de costume, eu gosto de abrir o Tira Dúvidas pedindo se vocês têm alguma dúvida, algo específico, né, sobre a live que vocês queiram tirar de dúvida. Vocês podem ficar à vontade, pode abrir o microfone e perguntar, pode perguntar pelo chat, como vocês preferirem, como ficar mais fácil para vocês, tá? E caso não tenha dúvidas, vamos trabalhar um pouco de planilhas, né? Também não dá tempo de ver tudo, porque é muita coisa, mas vou tentar ajudar vocês um pouco aí para conseguir trabalhar com essa ferramenta, conseguir utilizar essa ferramenta aí, beleza? Então, alguma dúvida aí sobre o apresentações? Algo que vocês queiram? Eu só queria, boa tarde, Jean. Eu só queria ver contigo assim a questão de compartilhamento, no caso. Link não dá para criar, né? Tem que ser só compartilhar dos slides. Ou não? Como é que Vamos faz? lá. Deixa Porque eu, daí eu fiquei na dúvida nessa parte de compartilhar ali dentro do Drive. vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui e aí eu mostro para ti. Deixa eu abrir aqui o apresentações, né? Pegar aqui a minha apresentação mais recente. Foi essa que nós construímos na aula, né? Vamos lá então, como é que eu faço para compartilhar essa apresentação aqui? Então a gente vai vir aqui em compartilhar, nós temos várias opções aqui para compartilhar, tá? A primeira opção que aparece aqui é a gente colocar pessoas aqui, então eu posso adicionar o e-mail das pessoas, tá? Se eu estou trabalhando, por exemplo, no mesmo domínio, na professores da mesma escola que estão usando o mesmo e-mail que eu, né? Então eu consigo só colocando aqui, deixa eu mostrar aqui, ó, Ivandro, eu consigo colocar aí, o Ivandro, consigo colocar a Ivana, né? Vamos pegar aqui também, o professor Douglas, tá? Então vou colocando, eles vão aparecendo aqui, eu vou mandar, vou compartilhar com eles, né? Com os e-mails aí. Pode ser com outro e-mail também, né? Alguém que eu não tenha aqui. Então, por exemplo, então eu tenho aqui ó, o e-mail da Laís, né? Minha mulher, que eu já enviei e-mail para ela, então ficou salvo aqui, mas não é o mesmo domínio, eu só tenho que adicionar aqui e compartilhar, tá? Ó, fechou aqui sem querer. Então, essa é a primeira forma de compartilhar, tá? Outra forma de compartilhar, para mim aparece aqui embaixo, ó, restrito somente às pessoas adicionadas podem abrir esse link. E aqui está dizendo que é mudar o link para assinar e tal, tal, tal. Aqui vai aparecer alguma coisa parecida com isso. Eu vou clicar aqui para aparecer essas outras opções aí. Eu não sei exatamente como está aparecendo para vocês, mas é nessa parte de baixo que a gente tem que ir. Então eu tenho a opção aqui, ó. Qualquer pessoa neste grupo com este link pode ver. Eu posso alterar qualquer pessoa com o link ou restrito. Então, restrito, somente pessoas adicionadas, somente quem eu adicionar. Então, por exemplo, antes eu tinha colocado o Ivandro, a Ivana e o Douglas. Se eu tivesse deixado eles aqui, somente eles, nesse caso, poderiam abrir. Aqui eu vou pegar isso, ó, qualquer pessoa com o link. E aqui eu copio o link, ó, copiar link
e aí eu posso enviar esse link para a pessoa que eu quero compartilhar. Então, por exemplo, vou copiar o link, vou concluir. Ó, as pessoas elas vão ser leitoras, né? Posso deixar como comentarista, por exemplo. Eu quero que as pessoas possam comentar, fazer comentários aí. Não, concluído. E vou compartilhar. Então, eu posso compartilhar o link com vocês aqui, ó. Vocês vão poder abrir. É que a minha dúvida já era isso só porque como nós estamos trabalhando ainda com o WhatsApp, daí com o link a gente consegue mandar, digamos, para o grupo de pais, vamos por assim, né? Daí dá para trabalhar Aham, bem tranquilo, então. Era isso a sim, minha dúvida, então. Obrigada, entendi. beleza. Dispõe. Mais alguém? Alguém mais tem dúvida aí? Eu vou iniciando aqui então a atividade com o Planilhas, aí se surgir alguma dúvida, vocês podem ir me pedindo, tá? Então, o Planilhas, ele é o equivalente ao Excel, certo? Equivalente ao Excel, que é o mais famoso aí que a gente conhece, editor de planilhas no mercado, tá? Eu vou fazer uma pesquisa bem rápida com vocês, vou pedir para vocês colocarem assim, ó. Quem já conhece o Excel ou planilhas, que já faz planilha, eu vou dividir em dois grupos, três grupos, né? Então, quem já conhece, ou, aliás, quem não conhece nada, coloca aí que não conhece, não tem conhecimento nenhum, nada, não sei. Quem conhece o básico, coloca básico ali no chat. E quem já trabalha mediano, né? Vamos colocar aí médio ou avançado, né? Pode colocar de médio para cima, certo? Só para nós ter uma noção. Beleza. Então, pela nossa amostra da pesquisa até agora, é entre básico e médio, né? Alguns aí professores já trabalham com um nível médio, tá? Vamos lá. Vamos conhecer então um pouco da ferramenta aí. Então, ele é uma versão mais básica do Excel, tá? A gente não vai conseguir executar todas as tarefas que a gente executa no Excel, no Planilhas, tá? Embora se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar aí pessoas que fazem quase milagre com o Planilhas, fazem coisas maravilhosas, trabalhos incríveis. Porém, a produtividade, ou seja, o tempo que demora para fazer, a facilidade com que a gente faz aquelas tarefas, no Excel é muito maior do que no Planilhas, tá? O Planilhas, ele é mais básico e ele funciona muito bem para a gente fazer coisas mais básicas. Então, se eu quiser uma coisa muito avançada mesmo, eu vou pular para o Excel. Isso, opinião meu, Jean, né? Até porque o Planilhas eu não tenho tanto domínio como eu tenho no Excel. Ah, e o Excel é a ferramenta mais poderosa que a gente tem aí no mercado, que eu tenho conhecimento para fazer planilha, certo? Quer dizer com isso, o Excel é melhor? Vamos trabalhar só com Excel? Não. O Excel tem as desvantagens dele também. A desvantagem do Excel, por exemplo, por planilhas, é que a gente é muito mais difícil, eu diria até mais do que avançado o nível para eu poder criar uma planilha no Excel e compartilhar essa planilha com outras pessoas, para mais pessoas editarem. Eu não tenho essa possibilidade, né? Editar é a mesma, o mesmo documento.
No Planilhas eu só compartilho, as pessoas podem acessar e trabalhar na mesma, sem problema nenhum. Então, isso é uma grande vantagem. Sem contar que eu não preciso ficar carregando a planilha do Planilhas para onde eu for, um pendrive, enfim, né? Eu tendo ela no meu Drive, tendo ela salva aí, eu acesso a internet, acesso o Planilhas e eu tenho ela em mãos. Então, ela tem essa vantagem também, que é muito maior lá que no Excel. E quebra um galho muito bacana para fazer planilhas básicas, tá? Então, eu já gosto de quebrar esse gelo, né? Vou fazer tudo que eu faço no Excel ali, pode ser que faça, mas vai dar muito mais trabalho, tá? Certo? Vamos lá então. Minha dica mais importante, que eu considero a dica principal quando a gente trabalha com planilhas, com documentos, com apresentações, que eu acabei até nem mostrando na live, é a gente utilizar o suporte do Google, tá? Então, se vocês vierem aqui no próprio Google e pesquisar aqui, suporte, planilhas, Google, você vai abrir aqui, o primeiro link, ó, support.google.com, que é o site, a página de suporte das ferramentas do Google, tá? O que que tem aqui de importante? Tudo. Tudo que vocês quiserem saber sobre a ferramenta, vocês vão encontrar aqui. Tudo, tá? Então, o que vocês quiserem pesquisar, encontra aqui. Um exemplo. Lá no Excel, a gente tem uma função chamada PROC-V, né? PROC-V, o pessoal que tem nível médio aí já deve conhecer. Então, lá no Excel é PROC-V. Aqui no Planilha já muda, já é outro nome. Então, já não uso PROC-V, eu uso o VLOOKUP. Como é que eu sei? Porque eu escrevi PROC-V aqui e já apareceu aqui, ó, VLOOKUP, entre parênteses. Se eu clicar em cima, o que que ele traz para mim? Olha só, ele traz explicação da ferramenta, um exemplo de uso, a sintaxe, observações, outros exemplos com a tabela aqui, né? E explicando cada um deles. Além de eu poder acessar a comunidade, ou seja, pessoas como eu, Jean, posso ir lá e fazer uma pergunta e pessoas como vocês ou como eu, Jean, podem ir lá e responder e ajudar. Olha, para fazer tal coisa, você pode ir em tal lugar, acessar tal menu. Ó, você não vai conseguir, você vai conseguir assim. E a gente tem a ajuda da comunidade, o que é bem bacana, tá? Outro exemplo, formatação, formatação condicional. Já está até aparecendo aqui, ó. Formatação condicional. Vou pesquisar. E aí ele mostra aonde que vai, ó. Tem no Android, por exemplo, ou usar regras de formatação condicional. Vamos ver aqui. Então, no Planilhas, ó. Ele mostra aqui, tem várias guias, ó. Tem Android, iPhone, iPad. Ele está mostrando aqui, ele explica como que faz para a gente usar. Então, isso é bem bacana de usar o suporte, né, do Google, certo? Então, essa é a minha dica principal aí. Pronto, acabou a live, né? Tá tudo certo. Vamos acessar o Planilhas. Para acessar o Planilhas, eu vou mostrar duas formas básicas, né? Eu sempre mostro bastante formas, hoje eu vou mostrar só duas. Acessar o menu de aplicativos do Google. Então, aqui a gente encontra o Planilhas. Ou escrever o endereço aqui. O endereço aqui ele é um pouco mais complicado porque é em inglês, né? Então, a gente tem que escrever lá sheets.google.com e vai acessar aí o Planilhas, que é igual a apresentações e documentos, tá? Ele aparece aqui alguns modelos que eu posso pegar para utilizar e aparece os que eu fiz, né? Então tenho vários aqui que eu produzi, certo? Todos listados aqui. Vou abrir um em branco, que é a minha intenção hoje, trabalhar com um modelo em branco. E aí temos acesso ao planilhas. Vamos esperar ele terminar de carregar.
Vamos lá, então. O que eu gosto de começar mostrando? Primeira coisa é, vamos dominar a ferramenta, vamos dominar o uso do mouse na ferramenta para poder aumentar a nossa produtividade aqui. Então, vou mostrar umas dicas básicas aqui para vocês, para manusear a planilha, para movimentar ela, para manusear os dados, para a gente dar sequência, né? Então, para quem não conhece ainda, tem pouco conhecimento aqui na área, na ferramenta, então, a princípio, em cima aqui nós temos os menus e ferramentas disponíveis, né? Só que a parte de baixo aqui toda é bem diferente, é bem particular de editores de planilhas, tá? Uma planilha, ela é o quê? Ela é um plano, né? Um espaço, uma área dividida em colunas e linhas, certo? É um pouquinho diferente de tabela, ela é bem maior que uma tabela, é o local onde a gente vai construir tabelas, tá? E essa planilha, ela é dividida em colunas e linhas. As colunas nomeadas por letras e as linhas nomeadas por números. Além do visual, aqui é outra diferença do planilhas para o Excel. O Excel ele tem 1.048.000 e algumas coisas de linhas, tá? Então, se a gente segurar o Ctrl e seta para baixo, vai até a última linha. Esse aqui só tem 1.000. Se eu segurar Ctrl e com a seta para o lado, vai até a Z, a última coluna. Tá? No Excel, a gente tem 15.000 colunas e 1.048.000 linhas. É bem mais coisa. Essa é uma desvantagem de se usar esses aplicativos online. Por quê? Digamos que tivesse 1.000.000 de linhas e tivesse 15.000 colunas. Se eu encher isso aqui de dados, vai pesar demais. Vai ficar muito difícil de lidar, tá? Então, ah, eles já fizeram isso para evitar. Talvez haja a possibilidade de ampliar a quantidade, tá? Mas eu acredito que ninguém vai usar de forma online, até porque quando chegar perto das 1.000 linhas e de todas as colunas aqui, provavelmente já vai estar pesado para abrir o arquivo, né? Então, é bem difícil de usar. Online, eu não recomendo que se encha de coisas assim. Desvantagem, ponto a menos aqui para planilhas, tá? Vou colocar aqui o nome. Exemplo, tira dúvidas. Grupo 4. É o grupo 4, né? Esse aqui. Espero que eu esteja certo. Não esteja confundindo os grupos. Então, esse é o exemplo que eu vou construir hoje aqui com vocês. Bom, vamos lá, então. Colunas e linhas. A junção de uma coluna com uma linha vai formar uma célula. Então, esses quadradinhos que a gente vê aqui são células, tá? Essas células, eu já gosto de deixar até claro isso, antes que eu esqueça. Essas células aqui, vocês vão ver que elas estão todas divididas, né? A gente consegue ver a grade aqui. Porém, essa é uma grade falsa, tá? Ela é uma grade que ela não vai aparecer, por exemplo, se eu quiser imprimir. Então, se eu colocar um monte de dados aqui, tipo, nome, vamos ver aqui, botar uns nomes, e vou botar aqui idade. Se eu quiser imprimir isso aqui, não vai aparecer essas linhas aqui, tá? No Excel é uma característica bem forte isso. A gente só vai aparecer as linhas na hora de imprimir, na hora que eu colocar grade, que eu colocar borda, tá? Então eu tenho que vir e colocar a borda, agora sim vai aparecer, certo? Então, ela é uma linha, são linhas, são células imaginárias aqui que servem para nos orientar para construir, né?
Então, só tomar cuidado com isso. Fica a dica aí. Como é que eu faço para manipular essas informações aqui? Manipular essas células. Se eu for com o mouse em cima das colunas e das linhas, no nome delas, né, o cabeçalho delas, em cima das letras e dos números, clicando em cima aqui, vai virar uma mãozinha que eu posso arrastar para selecionar as colunas. Vai selecionar o quê? Vai selecionar todas as 1000 linhas, tá? Então, cliquei aqui, por exemplo, no A, aqui ele selecionou até o 1000. Cliquei aqui, selecionou até o 1000. Cliquei aqui, selecionou até o Z, até a coluna Z. Para eu selecionar menos, tem que partir daqui e aí arrastar. Então, clica e arrasta, tá? Para aumentar o tamanho da coluna e a altura da linha, eu só vou com o mouse na divisão aqui, ó, na divisória. Ó. Clico em cima e arrasto e muda o tamanho, tá? Isso bem básico, só para mostrar aqui. O interessante vem agora. Muita gente não conhece, tá? Então, eu quero, por exemplo, que todas as colunas aqui tenham o mesmo tamanho. Poderia vir aqui, pegar esse aqui, né? Vou mudar o tamanho aqui. Quero que esse aqui tenha o mesmo tamanho, né? E aí eu vou fazer para todos. Só que tem um jeito mais fácil. Eu posso simplesmente vir aqui, selecionar todas elas. Vou pegar até a Z aqui, ó, e vou diminuir. Vou pegar qualquer uma delas e vou botar no tamanho aqui, ó. Pronto. Então, ó, posso deixar aí todas do mesmo tamanho, certo? E a linha também, ó. Vou pegar aqui todas elas, pegar aqui e vou aumentar, vou deixar todas do mesmo tamanho. Então ficou todas configuradas do mesmo tamanho. Seleciona todas que eu quero primeiro e depois eu mexo no tamanho, tá? Para selecionar células, clica na célula e arrasta. E aí a gente tem algumas particularidades. Então vou selecionar aqui essas 6. Selecionei, notem que aqui todas as selecionadas, elas vão ficar com esse azul aqui por cima, né? Esse azul indica o que está selecionado. E aí eu tenho duas coisas, basicamente, importantes que eu posso fazer com isso que está selecionado, tá? A primeira delas é, se eu for na borda, tá? Aqui na borda, e arrastar, eu vou mudar, eu vou mover o que está selecionado para outro lugar. Então, vamos pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selecionar, vou vir na borda, vou arrastar, vou mover isso aqui. Então, consegui mover o que estava lá. Mover de volta, vai na bordinha lá, puxa e vai de volta, tá? Agora, outra coisa. Quando eu seleciono, fica este pontinho aqui no canto. Clicando nele e arrastando, eu vou usar a opção de auto-preenchimento ou preenchimento automático, como é chamado no Planilhas, tá? Se eu tiver um padrão aqui, por exemplo, 1, 2, 3. 1, 2, 3 é um padrão, né? É uma contagem de números de 1 em 1. Iniciando no 1, depois o 2, depois o 3. Se eu arrastar aqui, ele vai completar a contagem. Por quê? Ele entendeu que existe um padrão. Existe um padrão aqui. Mesma coisa para esse aqui. Existe um padrão. Então, ele vai completar, tá? Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, A, AB, AC, vamos ver o que que ele vai fazer. Existe um padrão. Vamos ver o que que ele faz aqui. Ele não entende esse padrão aqui de letras. O Excel, ele é bem mais espertinho, tá? O Excel entende o padrão, alguns padrões de letras. O Planilhas não entende todos, tá? Então, por exemplo, se eu usar número, já facilita para ele. Vamos usar aqui, ó, N1, N2, N3. Arrastar, ele entendeu, né?
Então ele entendeu o padrão. Agora se eu botar N1 separado, N espaço 2, N espaço 3. Vamos ver se ele entende. Tentar dar uma bugada aqui no negócio. Entendeu também, tá. Algumas vezes ele não vai entender esse padrão. Algumas vezes não vai entender. Não sei se eu vou conseguir simular aqui. Por exemplo, ler nomes. Vou botar aqui, Jean, Maria, José, Luana. Agora está. Ele simplesmente vai repetir, porque não existe um padrão para continuar, tá. Deixa eu apagar isso aqui tudo, que está ficando meio cheio aqui. Agora, outros números aleatórios ele vai entender também. Por exemplo, posso botar 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Se eu arrastar, ele vai calcular, ele vai gerar um padrão aí, ó. Ele entendeu que existe um padrão. 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 7, 8, 9, e aí fechou. Ele entende o padrão, tá? Simples assim, certo? Eu posso usar essa ferramenta aqui. Outra coisa bacana de movimentação que eu gosto de mostrar é selecionar várias coisas separadas. Então, digamos que aqui eu tenha segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aliás, vamos até ver se ele segue o padrão. Ctrl+C e Ctrl+V funciona aqui, que é uma beleza, tá? Ó, ele não entendeu esse padrão aqui. No Excel ele entende, certo? Aqui talvez o quarta tenha que se socar. Vamos testar aqui. Também aqui ficou faltando o sábado, né? Beleza. Vamos botar aqui um valor qualquer. Digamos que eu queira copiar só essa coluna aqui e queira só essa coluna aqui. Segunda, quarta e sexta. Como é que eu faço? Como é que eu vou fazer para selecionar só segunda, quarta e sexta? De uma vez só. Usa a tecla Ctrl, tá? Então seleciona o primeiro objeto aqui, segura o Ctrl, seleciona o segundo, e continua segurando o Ctrl, seleciona o terceiro, tá? Ctrl C, Ctrl V. E tá tudo certo. Beleza? Então esse é outra dica aí para a gente trabalhar. São dicas para a gente aumentar a produtividade aqui com o planilhas, tá? Com Excel também funciona essas dicas aí. Ok? Deixa eu organizar aqui minhas colunas e aí eu vou partir para um exemplo aqui. Beleza. Vou até aumentar o zoom aqui para melhorar. Vamos lá então, vamos usar aqui. Eu vou fazer aqui um pequeno, vamos chamar assim, de uma planilha de controle de alunos, uma planilha simplesmente para armazenar dados dos alunos, né? Eu vou mostrar umas coisas bacanas aqui e vocês podem ir tirando dúvida aí, qualquer coisa, tá? Então, vou colocar aqui, primeira coisa, vou deixar um espaço aí para pôr o título, né? Vou pôr aqui, nome do aluno, aqui eu vou pôr a foto do aluno, vou botar aqui a data, o nascimento, né? Aniversário vai ficar mais bacana.
aniversário. E depois a gente coloca outras informações. Pode ser que turma, ou a gente pode colocar, sei lá, cidade, bairro, pode colocar cor favorita, cor favorita. Aí. Vamos ajeitar as colunas do tamanho certo, né? Vamos deixar aqui um espaço, deixar aqui um espaço para data, a cidade. A cor favorita pode ser menorzinha assim. Esses aqui todos eu vou centralizar. Para centralizar as informações, eu vou vir aqui. E aí vou começar a preencher a minha planilha. Questão de cor, né, da organização, das cores, do layout, fica a critério de cada um, tá? É bem livre assim na questão de planilhas. Eu vou colocar algumas cores que eu gosto aqui. Vocês não gostarem das cores, quem está acompanhando quiser fazer diferente, fica à vontade, tá? Aqui eu vou pôr, então, por exemplo, ah, pôr uns nomes aqui de, não sei como é que escreve. Beleza. Coloquei alguns nomes aí. E aqui eu vou colocar a foto, né? Então, digamos que eu estou criando uma planilha aí para eu ter foto dos alunos, dados dos meus alunos, né? Eu vou aumentar o tamanho disso aqui, porque cada um deles vai ter uma fotinha, né? Então, eu vou colocar aqui o seguinte, vou diminuir aqui a foto, vou deixar meio pequena. Mais ou menos desse tamanho aqui. E aqui eu vou colocar centralizado. Aqui. Vai ficar no meio, né? Escritório no meio. Pode aumentar também aumentar o tamanho da fonte. Aí. E aqui eu vou colocar uma foto. Esse é um recurso interessante e bacana, que eu acho bastante útil aqui, que é colocar foto dentro das células. Então eu vou colocar aqui um inserir, e aqui eu tenho imagem. Aqui em imagem eu tenho duas opções, ó. Inserir imagem na célula. Então, vou colocar a imagem na célula. Vou pegar aqui uma foto. Vou pegar aqui o rosto de uma criança. Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Não. Tem que achar um menino aqui para ser o Freud. Esse aqui. Só que eu quero achar. Vou achar o quê? O que que eu estou procurando aqui? Uma imagem do tamanho, mais ou menos, uma imagem quadrada, né? Porque se ela ficar uma imagem, por exemplo, uma imagem assim, ó, muito espichada, não vai ficar desproporcional lá. E não tem como eu cortar essa imagem para editar. Então eu preciso achar uma foto aqui. Claro que se eu for pegar a foto dos meus alunos, eu vou utilizar uma foto já. Vou arrumar essa foto antes, né? Então vamos pegar aqui. Esse aqui. Esse aqui tá meio quadradinho. Vou fazer o Freud de Japinha. Ali, ó. Vou colocar aqui, ó. E aí ficou a foto ali do aluno, né? Vou pegar aqui outra foto. Imagem na célula. Eu botei só nome de homem ali. Vou ter que pesquisar aqui. Eu vou trocar o nome, então. Vou pôr uma menina aí, vou trocar o nome.
pode ser essa aqui. Essa foto, ela vai se adequar, vai se encaixar dentro da minha célula, tá? Então eu não preciso me preocupar. Jean, Oi. a Rosane está pedindo para te explicar novamente como seleciono para aumentar as linhas. Ah, tá. Só um pouquinho. Vamos ver aqui. Obrigada. Tu vai selecionar aqui, ó, em cima. Tu vai em cima do número ou em cima da letra. E vai puxar, ó. Vem aqui. Opa. Vem aqui e arrasta, ó. Então vem aqui em cima do 10, por exemplo. Clica no 10 e puxa. Selecionou. E aí depois pode mudar o tamanho que quiser. Mudar o tamanho. Muda o tamanho. E vamos colocar aqui mais. Eu vou pegar aqui umas imagens bem rápido. Depois eu mudo ali. Não dá para cortar a imagem. Ó, vou pegar essa um pouquinho mais larga, mas vai ficar desconfigurada. Então, ela não ocupa todo o espaço da célula, né? Fica sobrando espaço aqui, espaço vazio. Vou colocar, vou tirar esses dois aqui. Vou deixar só 3 aqui. Aqui eu vou colocar. Escreve assim. Não sei. Vou colocar a data aqui, né? Eu vou organizar aqui. Vou colocar uma data aqui. O aniversário, vamos colocar só o mês e o ano, né? Então vai ser o dia e o mês. Vai ser dia 10/5. Aqui vai ser dia 16/3. Dia 18/7. Essa data aqui é boa para fazer aniversário. E a cor favorita? Aqui vamos pôr azul, verde, amarelo. O que a gente vai fazer com isso aqui, né? É um negócio bem bacana para mostrar para vocês aqui. Eu vou configurar para essa célula aqui, ela vai pintar a célula da cor que tiver escrito aqui dentro, certo? O que a gente usa para fazer isso? Para fazer isso, nós usamos um negócio chamado formatação condicional. Isso é um negócio que ele é básico, tá? Tem cursos que passam como intermediário, alguns passam como básico. Tem cursos, dependendo da ênfase do curso, vai ver lá só no avançado, né? Mas é uma coisa bem básica, bem simples, é uma coisa bem legal que tem aqui no Planilhas. Então, formatação condicional é o quê? Ele vai formatar a célula, formatar é trocar a cor, trocar a fonte, trocar o fundo, de acordo com o que a gente decidir, de acordo com o que tiver dentro da célula, tá? Então, ao invés de eu vir aqui, colocar cor amarela, porque está escrito amarelo, eu vou fazer isso ficar automático, tá? Posso deixar isso aqui automático. Como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu vou selecionar todos, então imagine que eu tivesse aqui selecionado 20 alunos, 20 cores aqui, né? Selecionei as 20. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou lá em formatar e vou abrir formatação condicional. Em formatação condicional, a gente vai ter aqui então as opções para escolher. Então, onde que vai ser aplicado? Vai ser aplicado da E4 até a E6. Isso aqui é bem importante. E4 e E6 é o nome da célula. Cada um desses quadradinhos, desses espacinhos aqui,
eles têm um nome. O nome deles é formado pelo número, pela letra da coluna e o número da linha. Então, junta os dois, vai dar o nome da célula. E ele está dizendo, ó, você vai da E4, ó, coluna E, linha 4, até, dois pontos, até a E6. Então, eu sigo aqui, ó, da E4 até a E6. É esse intervalo aqui, tá? O que que eu vou fazer? Está dizendo que não tem regras, ó. Não tem regra nenhuma. As minhas regras estão daqui para baixo, ó. Tá vazio, não tem regra nenhuma. Bom, vou escolher uma regra, então. A minha regra é a seguinte: o texto contém, não contém, começa, termina ou é exatamente. Aqui a gente tem que cuidar pelo seguinte: se eu colocar o texto contém, que muita gente faz isso, bastante gente faz isso, tá? Até gente que já sabe mexer bem com isso, vai acontecer o quê? Digamos que lá no meio, a pessoa coloque, por exemplo, ah, azul marinho, azul claro, azul bebê, 3 azul. Se eu colocar contém a palavra azul, as 3 contêm a palavra azul, todas elas vai ser com a mesma formatação, tá? Então, eu não vou poder deixar isso aí. Esse é um exemplo que, claro, nesse caso aqui não se aplica 100%, né, mas mais ou menos isso, tá? Então a gente vai usar o texto é exatamente, e aí eu tenho que colocar aqui o valor. É exatamente o quê? Bom, quando for azul, quando a palavra for azul, ele vai colocar o seguinte, padrão que vai ser aqui, vai ser a letra azul escuro e o fundo vai ser um azulzinho claro. Pode ser este azulzinho aqui, por exemplo, né? Pode ser esse aqui escrito, negrito. Já está mostrando aqui, ó, como é que vai ficar azul. Eu poderia deixar a letra preta, né, normal, só pintar o fundo de azul. Bacana, terminei, concluído. Bom, e o verde e amarelo? O verde e amarelo a gente vai colocar outra regra. Olha, eu tenho todos selecionados aqui, todas as células. Por que que eu tenho todas? Cada uma delas vai ter 3 regras, né? Vou adicionar uma aqui, já explico para vocês. Vou colocar uma formatação, o texto é exatamente verde. O padrão vai ser o quê? Fonte vai ser preta e o fundo vai ser este verdinho aqui, tá? Terminou, vamos botar um negrito aqui, concluído. E o último amarelo. Vou adicionar outra regra, vou escolher aqui, ó. O texto é exatamente amarelo. E aqui embaixo vai ter o padrão. Eu quero que o texto seja cor preta, negrito, mas o fundo vai ser amarelo. E vou dar um concluído. Notem que aqui tem a mesma formatação que aqui e que aqui, todos eles. Mas ele só vai pintar na cor correspondente se a palavra que está escrita aqui for a palavra certa. Então, vou pôr aqui, ó, se eu escrever amarelo, o que, que vai acontecer? Vai ficar amarelo. Se eu escrever aqui azul, aqui vai ficar azul. E o verde também vai funcionar as 2 regras, as 3 regras, né? Qualquer uma das cores, tá? Então, eu posso fazer isso aqui para ajudar a organizar, para ajudar a visualizar a minha planilha, quando eu estiver criando. Bom, aqui a gente tem outro problema. E se a pessoa escrever azul? Ou azul, sem querer, colocar um outro E. O que que acontece? Não vai pintar, né? Não vai pintar. E aí, o que que eu tenho que fazer? Bom, aqui a gente tem várias coisas para fazer, né? Eu vou mostrar uma bem bacana para vocês, tá? É bem legal de utilizar para facilitar a nossa vida no dia a dia aí. A gente vai criar uma lista. A gente vai fazer aqui uma lista suspensa.
para validar esses dados. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou escrever, vou escrever aqui no ladinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Azul, verde, amarelo. Coloquei aqui os 3 itens. Vou selecionar esses aqui e vou vir aqui em dados e vou vir na opção validação de dados. E aqui eu vou escolher o seguinte, ó, uma lista de um intervalo. O que é uma lista? Eu quero que mostre uma lista de opções. Vocês já vão ver a mágica, ó. Vou selecionar o intervalo, vou vir aqui. Essa aqui é a lista. Ok. Selecionei os 3, né? Clica em um e arrasta até no outro. Mostrar lista suspensa na célula, sim. Mostrar aviso, não. Vou rejeitar. Se a pessoa ir lá escrever vermelho, não vai aceitar. Por quê? É só essas cores que eu defini aqui, tá? Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui e selecionar mais, ó. Vou selecionar uns em branco aqui, né? E qualquer coisa depois eu acrescento mais aqui. E aí tá tudo certo. Vou salvar. Vamos ver o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aparece aqui no ladinho. Azul, amarelo, verde, amarelo, verde. Então eu posso colocar uma lista suspensa ali. O que acontece agora aqui? Vamos colocar aqui. Vermelho, rosa e roxo. É assim que escreve roxo? Não lembro. Vamos ver aqui. Ó, eu tenho que atualizar essa lista. Vamos ver, vou selecionar aqui. Dados, validação de dados. Tá aqui, ó. Todos aqui, beleza. Do A9 até o A11, ele está dizendo, não, eu quero que vai esse intervalo aqui, eu vou ter que selecionar de novo, ó. Vai do A9 até o A14. Ok. Salvar. Para quem está começando a mexer na ferramenta, pode ficar um pouco perdidinha, né? Porque a gente fica falando de A1, A2, B1, B4, E5, mas logo pega o jeito. É só lembrar, né, que a coluna é a letra e a linha é o número. Esse é o nome da célula. E a gente vai ter várias opções aqui, só que nós não temos a formatação aqui ainda. Eu tenho que fazer o quê? Selecionar todos, formatar, colocar a formatação condicional e vou adicionar. Então aqui, por exemplo, vou colocar o texto é exatamente vermelho. Fazer o quê? Vai ficar negrito e vai pintar a célula de vermelho. Concluído. Vou adicionar outro. O texto é exatamente rosa, negrito. Vou pôr um cor de rosa aqui. Concluído. E o último. Beleza. Agora a cor que eu colocar aqui, ó, ele vai fazer. Por quê? Porque isso aqui é para a pessoa não poder digitar. Então, se eu tentar digitar alguma outra coisa aqui, ele não deixa, ó. Eles não está deixando, ó, a validação de dados definida nela. Eles violam as regras. Ok. E aí eu impeço que seja preenchido errado. Então, se, por exemplo, mandar uma planilha para alguém preencher, pode usar essa validação. Tá? Tudo certo até aqui? Nenhuma dúvida? Bom, vou mostrar mais algumas coisas aqui para vocês. Eu vou criar uma nova planilha aqui e vou mostrar algumas outras coisas
que podem ajudar bastante vocês aí, tá? Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui 7, 8, 6 e 9. No todo software de planilhas, a grande vantagem dele, de usar ele, né, é que ele tem fórmulas e funções que a gente pode usar para facilitar o nosso trabalho. Ao invés de fazer conta manual, a gente utiliza para fazer contas para nós. Então, por exemplo, lá no Excel, se eu quisesse calcular a média disso aqui, eu ia usar a função média. Só que aqui é diferente. A maioria, a maioria esmagadora das funções tem nome diferente que lá no Excel, tá? Então, por exemplo, aqui a gente usa ao invés de média, a gente usa, deixa eu pegar aqui. O nome é bem estranho. Mas eu vou fazer aqui com média. A gente pode usar a função chamando de média, porque o legal do planilhas é que ele corrige, ele muda o nome depois. Ele entende que isso aqui é uma função do Excel, e como eu usei média, depois ele vai mudar para o nome que é aqui no planilhas, tá? Então, média. Normalmente a gente faria o que aqui? A gente faria aqui. Uma coisa importante. Toda função ou fórmula dentro, toda conta que a gente for fazer aqui, começa com igual. Então, ao contrário da calculadora, o igual é por último, né? Que a gente pressiona igual. Aqui é no começo. Então, igual. Eu poderia fazer este mais esse, e aí dividir por 4 para fazer a média, né? Vou colocar isso aqui entre parênteses, tem a prioridade das operações, e vai dar a média para mim, né? Porém, a gente tem uma forma muito mais fácil de fazer isso, obviamente. Igual, média, e aí vou selecionar todos eles. E aí dou um Enter. Aqui não parece ser tão mais fácil assim, por quê? Porque a gente só tem 4 valores, né? Mas se a gente tivesse 200, nós nem ia querer fazer 200 valores, um mais outro, dividido por 200, né? Usar a função média. É o average. O nome da função aqui é average. Average. Se eu for procurar lá no suporte, planilhas, planilhas Google. Colocar aqui média. Ele vai dizer aqui, ó, média. Average. Tá? E aqui traz a informação dos resultados, ó. Como que eu uso e explicando cada um deles, tá? E ele traz a média para mim. Vamos botar um outro valor aqui, que isso aqui é legal. Eu posso arredondar esses valores aqui, tá? Então, para arredondar, usa esses itens aqui, ó. Tem um 0,0 com uma setinha para a esquerda e 1,2 zeros com uma setinha para a direita. Eu aumento e diminuo as casas decimais, ó. Tá? Certo? E aqui a gente usa para trabalhar com moeda, com porcentagem e tudo mais. Beleza? Então assim a gente consegue colocar aí as casas decimais que a gente quiser. Certo? Alguma dúvida até aqui, pessoal? A gente tem mais 5 minutinhos aí. Querem aproveitar, pedir qualquer coisa? Fiquem à vontade. Tem muita coisa, tá? Eu não vou entrar em nenhum assunto muito complexo do planilhas, porque toma muito tempo para explicar e é muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Tem mais coisa do que tem lá no apresentações para a gente ver. E aí não dá para entrar em nenhum assunto complexo e deixar pela metade, né? Então eu prefiro trabalhar coisas mais básicas com vocês e tentar ir pelas dúvidas.
Pessoal que tem conhecimento médio já na ferramenta e quiser tirar alguma dúvida, quer saber como é que faz algum tipo de fórmula, algum tipo de função, como é que faz para colocar alguma coisa, alguma funcionalidade específica aí na ferramenta, podem ficar à vontade. E já a forma de compartilhar, se a gente precisar, é a mesma das apresentações? É a mesma, A mesma? exatamente a mesma. Aham. Tá, Eu vou beleza. pegar aqui, ó. Vou compartilhar com vocês essa aqui. Então, vou vir aqui. Aqui eu vou dizer que qualquer pessoa com o link pode ler e comentar. Vou copiar o link, concluir e vou compartilhar com vocês aqui. Quem quiser acessar, vocês vão ver que se alguém acessar a planilha, vai aparecer aqui que tem gente acessando, tá? Então, já acessou aqui. Quando a pessoa não coloca o nome para se identificar, aparece isso, ó. Tá escrito hipopótamo anônimo, ganso anônimo, texugo, vai botar o nome de um animal e escrever anônimo. É sem ofensas, tá, pessoal? É o próprio Google que faz isso. Ele vai colocar quando não se identifica. E a pessoa os que tiverem aqui podem fazer comentários, se vocês quiserem comentar, né? Então vocês podem clicar aí e podem inserir. Deixa eu ver se eu não sei se ali vai estar inserir, tá? Mas aqui é inserir comentário. Ou acho que até com o botão direito e dá para colocar comentário. Podem fazer um comentário, fiquem à vontade. Como eu deixei o link público, né? Ele ficou para qualquer pessoa com o link pode, então ele não vai identificar quem é. Ele vai dar um nome aleatório ali, o nome do animal e anônimo, tá? Pessoal, era isso. Da minha parte, infelizmente a gente tem muito pouco tempo para passar a ferramenta, né? Talvez uma live para cada ferramenta seria o ideal. A gente conseguiria passar um pouquinho mais de cada uma. Espero que eu tenha ajudado vocês, contribuído aí para que vocês usem a ferramenta, comecem a aplicar, melhorem a produtividade na ferramenta, né? Consigam fazer as tarefas mais rápido. Qualquer dúvida, a gente tem outros tira-dúvidas. Esse tira-dúvidas está sendo gravado também, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês. Boa semana. Exato. Para quem quiser assistir a gravação, logo mais estarei disponibilizando no grupo do WhatsApp. Muito obrigada a todos.